Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 64.944 dólares, com uma valorização de 1,36% hoje. O BTC que retomou então aqui a casa dos 65 mil dólares. Bitcoin forte, já chegou a se valorizar, vamos ver aqui, 23% em apenas 12 dias, desde aquela mínima que ele fez dos 53.500 dólares do dia 5 de julho, certo? Então, Bitcoin forte, resiliente, Bitcoin que está querendo retomar aqui um posicionamento acima do Bull Market Support Band, tá vendo? Bitcoin está testando aqui novamente esse importante indicador que é um suporte e resistência dinâmico bastante relevante para o preço do BTC. Se a gente olhar um histórico mais longo aqui, o Bitcoin interage de uma maneira bem importante com esse indicador que agora, por enquanto, está se comportando aqui como uma resistência. A base superior do Bull Market Support Band está justamente ali nos 65.400 dólares. Então seria legal o Bitcoin realmente conseguir se consolidar acima desse nível para quem sabe voltar a testar então essa região das máximas históricas, né, dos 70 mil dólares. Eu também observo aqui essa negociação do dia 5 de março, que teve um grande volume financeiro, tá vendo? Foi um dos maiores volumes financeiros que a gente teve, dos dias com maior volume financeiro negociado nesse bull market. E se a gente olhar aqui, o preço se mantém acima da mínima daquele dia, tá vendo? Esse dia 5 de março foi um dia em que o mercado defendeu fortemente essa região dos 60 mil dólares, né? E se a gente olhar aqui, o preço passou pouquíssimo tempo abaixo dos 60 mil dólares. Ele até chegou a cair aqui, empolgou quem achou que o Bitcoin ia derreter, mas o Bitcoin tocou para um lado e olhou para o outro, tal qual Ronaldinho Gaúcho, e voltou lá para cima, mostrando que essa fase do ciclo é uma fase de força para o Bitcoin e leituras de derretimento no preço do BTC podem realmente fazer com que o investidor dê com a cara na porta. Nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por fatos e dados muito importantes para você que tem exposição ao Bitcoin e ao mercado de criptomoedas. Você precisa ficar ligado em tudo que está rolando no desenvolvimento do mercado para que você esteja sempre bem informado e tenha a condição de tomar boas decisões sábias aí na gestão do seu patrimônio investido nesta indústria. Eu acredito fortemente que nós estamos passando por um momento muito especial do ciclo, uma fase pré-bull run, uma fase pré-escalada do Bitcoin. A gente vai ver o Bitcoin escalando para níveis de preço lá para cima, lá para casa de 100 mil dólares, depois 150, 200 mil dólares. Mas o desenvolvimento do ciclo ele não é tão rápido quanto algumas pessoas que chegam para o mercado pensam que é, né? Então é muito necessário ser paciente e estar bem informado. Então vamos para esse giro de fatos e dados importantes e aí a gente volta no gráfico. Olha só, investidores, 36% dos bitcoins da MTGOX já foram distribuídos aos credores, segundo a CryptoQuant. De acordo com a plataforma, mais de 36% dos BTCs devidos já foram pagos. Lembrando que esse pagamento é feito inicialmente para corretoras autorizadas pelo administrador, como a Kraken, né? Vocês que estão acompanhando os desdobramentos desse evento aí junto comigo aqui já estão cientes que a Kraken é uma das corretoras, ou é a corretora que mais tem bitcoins aí, bitcoins da MTGOX, que vai redistribuir isso aí entre os seus clientes, né? E a matéria diz aqui que logo em seguida, as corretoras vão fazer as transferências aos clientes, o que pode levar até 90 dias, né? Então a gente também se atenta em relação a esse prazo de 90 dias, porque 90 dias pode ser muito tempo, né, cara? Para quem acha que o Bitcoin pode derreter, tem gente que acha que o Bitcoin pode derreter, tem gente esperando o Bitcoin a 44 mil dólares, contando com a galera que vai vender esses Bitcoins aqui. E eu não sei qual é a autonomia da corretora para distribuir esses Bitcoins agora, né? Uma vez que esses Bitcoins já estão em posse da corretora, agora a corretora vai ter que repassá-los para os clientes. Eu não sei se ela tem autonomia de distribuir isso ao longo desses 90 dias, porque vocês podem ter certeza que a Kraken, uma das maiores corretoras do mundo, não tem interesse no derretimento do mercado. Vocês acham que ela tem? Qualquer empresa da indústria não tem interesse na desvalorização do Bitcoin e dos ativos da indústria. Por quê? Porque coloca um holofote ruim sobre os ativos e o que eles querem é pessoas cada vez mais vindo investir, pessoas sendo atraídas pelos movimentos dos preços. Então, se a Kraken tiver alguma autonomia para distribuir isso aí, vocês podem ter certeza que eles vão distribuir de pouquinho em pouquinho ao longo desses 90 dias, de um modo que impacte o mínimo possível ali o mercado, né?
essa é a leitura que eu faço. Eu não acho que... agora eu não sei qual é a autonomia, né? Se eles, tipo assim, tiverem um prazo já, tem... isso é parte de um acordo judicial, tem muita coisa envolvida, né? Então, se de repente tiver alguma regra a ser seguida, falou, ó, caiu aqui, você tem tantos dias para já acreditar para o cliente. Aí talvez ela não tenha, a Kraken e as outras corretoras não tenham essa autonomia também. E sem contar que parte desses bitcoins vão ser vendidos no mercado de balcão, OTC. Então, quer dizer, uma pressão de venda, é claro, pode ser gerada. Vamos ver como que o Bitcoin vai ter força para lidar com isso a essa altura do ciclo. Mas, assim, leitura de derretimento e desespero, eu, pelo menos, eu acho que se o preço cair aí de forma abrupta e a galera começar a vender, vai ser aquela história de sempre, né? Comportamento de sardinha vendendo sempre no pior momento, né? E olha só, criptomoedas de inteligência artificial disparam após a gestora lançar fundo dedicado à indústria. A Grayscale lançou um fundo que vai ser composto somente por ativos que têm aí alguma relação com inteligência artificial, né? As primeiras criptomoedas adicionadas ao fundo serão a BitTensor, a Filecoin, a Livepeer, a Near e a Render. Olha só que interessante. Sendo que a composição será... tem a composição aqui em algum lugar, vamos ver aqui, ó. Near praticamente 33%, Filecoin 30,5%, Render praticamente 25%, Livepeer 8,6% e BitTensor 2,92%. E aí com isso, né, outras criptomoedas que ficaram de fora do fundo também pegaram carona nessa movimentação. Então, ativos de inteligência artificial tiveram aí um bom momento nesses últimos dias, né? Se a gente olhar aqui, ó, a coluninha da última semana, a gente vê que algumas tiveram altas até interessantes, né? Casos da própria Near, né? A superinteligência artificial, né? Que ainda está sendo negociada como FET, né? Nas corretoras. A BitTensor também, a Injective também pegou carona, Oasis, enfim. Eu acredito que a inteligência artificial ainda vai ter um bullish momentum muito forte, principalmente na bull run, né, caras? Então, fica aí a dica, porque se a Grayscale vai lançar o fundo, significa que a Grayscale vai ter que comprar esses ativos aqui, certo? Então, seguimos aí e atentos também a esses movimentos dessas grandes gestoras, para que a gente possa também, de repente, pegar carona nas movimentações que eles fazem, né? E olha isso aqui. Neste momento, há um total de 672.510 menos holders de Bitcoin do que nós tínhamos há um mês atrás, segundo um estudo da Sentiment. A gente teve uma queda expressiva no número de holders, dá uma olhada aqui, ó, essa grande queda que a gente teve aqui, e se liga nesse detalhe, olha só, essa daqui foi a mais prolongada queda que nós tivemos na quantidade de holders de Bitcoin desde setembro, outubro de 2023. Logo às vésperas do início de uma bull. Eles estão chamando de bull run aqui, né? Mas de um movimento de alta muito forte, porque um movimento forte mesmo de recuperação das criptomoedas aconteceu realmente entre setembro e outubro do ano passado. Começou entre setembro e outubro do ano passado, justamente quando a gente teve uma queda nesses mesmos patamares aqui, né? No número de holders do mercado. Enfim, é o que eu acabei de falar, né, investidores? Os investidores emocionados, aqueles que realmente são envolvidos pelas narrativas que o mercado constrói e que tomam decisões baseados em um momento de grande emoção, eles tomam as piores decisões, quase sempre. É muito difícil você tomar uma boa decisão no mercado quando você está com a emoção à flor da pele, né? E a gente sabe que o preço que dirige a emoção, né? O preço cai, o cara vende, aí o preço sobe e o cara compra. O preço cai, o cara vende, o preço sobe e compra. Caiu, vendeu, subiu, comprou. É exatamente a lógica inversa daquela a qual o investidor tem que seguir, né? E falando da dinâmica dos ETFs, olha só, a gente vem aqui já numa toada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias
consecutivos de inflows, de entrada de capital nos ETFs de Bitcoin da Bolsa de Valores americana, sendo que se a gente olhar só esses últimos dias aqui, se pegar só os últimos 4 dias, a gente já passou de $1 bilhão de entrada de capital, né, investidores? Então, se nós chegamos a um cenário de fim de ciclo, não avisaram os institucionais. Avisa os institucionais lá, porque eles estão comprando bilhões, hein? E um membro do Fed, o John Williams, também sinalizou aí a possibilidade de cortes de juros ao dólar americano, investidores. Olha só, ele disse, estamos perto de um corte na taxa de juros, né? Então, nessa matéria da Kryptonizando, eles repercutiram isso e é muito importante a gente ficar ligado nas falas de quem compõe o board do Fed também. Segunda-feira, a gente teve, depois de 2 anos, uma primeira fala do Jeremy Powell que animou o mercado no sentido de que a gente realmente está perto de ter cortes, né? E esses caras, eles realmente são muito sutis nas palavras. Não espere que ele vai chegar aqui e falar assim, vamos cortar. Ele não vai fazer isso, ele vai só colocar palavras muito sutis, deixando essa possibilidade no ar, e assim o mercado é 80% emocionado, né? O mercado financeiro como um todo, não só o de cripto, mas o mercado tradicional também é emocionado demais, então qualquer palavrinha ali que ele coloca, por mais suave que ela seja, já é o suficiente para emocionar o mercado, e o mercado falar, vai cortar, vamos precificar os ativos, porque vai ter injeção de liquidez no sistema, e aí começa aquela loucuragem toda, né? Então, a gente segue monitorando também, mas as expectativas aí para que haja um corte de juros ao dólar já em setembro aumentaram muito, né? O que pode ser muito, muito positivo para os mercados de risco como Bitcoin e criptomoedas. E olha só, já apareceu lá no terminal da Bloomberg os ETFs, já apareceram, né, os ETFs de Ethereum que provavelmente passarão a ser negociados já na próxima semana, investidores. E as taxas desses ETFs foram divulgadas também, né? Algumas vão começar com taxa zero, né? Olha só, a gente tem algumas gestoras com taxa zero aqui. 5 delas, Fidelity, 21 Shares, Bitwise, VanEck e Franklin Templeton. E o destaque fica para essa taxa da Grayscale aqui, ó, tá vendo? Que é a conversão lá do Trust para o ETF de ETH à vista. Vai ter uma taxa de 2,50%, uma taxa muito alta, né? Então, o que deve acontecer? Um movimento igual aquele que a gente viu no Bitcoin, né? No ETF GBTC, lembra? Que a gente tinha esse ETF de Bitcoin da Grayscale com uma taxa também muito acima do que era praticado pelo mercado. Então, começou a rolar um outflow, né? No ETF GBTC, e esse capital foi migrando para os outros ETFs, ou até mesmo migrando para ter exposição direta a Bitcoin, né? Por mais que a gente teve aqueles outflows no início da negociação dos ETFs, no primeiro mês a gente teve um movimento muito forte de alta para o Bitcoin, né? Então, quer dizer, por mais que a gente possa ter essas vendas acontecendo, essa saída de fluxo do ETF da Grayscale, do ETF de Ethereum da Grayscale, eu penso que ainda assim a gente pode ter aí um movimento ascendente nos preços, inicialmente falando, para depois a gente começar a ver essa pressão se acentuando um pouco mais, né? Mas pode esperar que vai acontecer. A Grayscale vai começar a vender Ethereum, tá? Isso aqui já não é um segredo para ninguém, eu também já esperava isso, estava só aguardando para ver qual seria a taxa para ter a certeza, né? Mas é bem provável que a gente veja um inflow bem interessante acontecendo nos outros ETFs já logo de cara, né? E nesse ETF da Grayscale a gente passe a ver em algum momento aí ele gerando pressão vendedora para ETH, e aí vocês já sabem, né, investidores? Narrativas bearish, narrativas que não serão positivas serão construídas em torno disso, porque quando o preço sobe a notícia é boa, quando o preço cai o mercado trata de correr atrás de uma notícia ruim e interpretar negativamente o movimento que foi gerado pelo preço. E aí, seguindo em frente aqui, vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações e se juntar aos mais de 23 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo, certo? Então, não perca tempo, junte-se a nós. E olha esse estudo aqui que interessante, caras. O preço projetado do Bitcoin em relação ao market cap do ouro. Atualmente, a gente está com um preço aqui, ali, muito próximo dos
65 mil dólares, né? No momento aqui do que prepararam um gráfico estava 64.500, mas a gente está bem pertinho disso. E aí, a gente tem os percentuais aqui, ó, tá vendo? Se o Bitcoin atingir, nesse ciclo, 10% do market cap do ouro, ele vai chegar a um valor por unidade de BTC de 82 mil dólares. 15% do market cap do ouro, e é claro, considerando o market cap atual do ouro, tá? 123 mil dólares, tá? Bitcoin a 123 mil dólares hoje já representaria 15% do market cap do ouro. Bitcoin a 164 mil dólares, 20% do market cap do ouro. Bitcoin a 200 mil dólares, 25% do market cap do ouro. Sendo que se o Bitcoin bater 247 mil dólares, ele vai chegar a 30% do market cap do ouro. E aí, quanto você acha que o Bitcoin vai capturar de market cap do ouro? Quanto você acha? Eu acredito que devemos ficar dentro dessa casinha aqui, ó, mais ou menos, aqui assim, mais ou menos, né? Entre 164 mil e 205 mil dólares, né? Não limitado a isso é apenas uma leitura que eu faço aqui e para mim, quanto mais o preço subir, melhor. Se fosse além de 200 mil dólares, eu ficaria feliz também. Então, eu trabalho aquele range entre 150 e 200 mil dólares, mas, é claro, não limitado a isso. E aí, quando chegar lá, quando a gente estiver vivendo o alto da bull run, a gente vai ter até uma condição de olhar gráfico de preço e ver aonde tem fôlego para chegar, enfim. Essas são projeções e percepções que a gente tem, levando em consideração o momento atual e a fase atual do Bitcoin dentro do ciclo, né? Mas a gente vai conseguir ter uma percepção um pouco mais próxima da realidade quando a gente estiver vivendo ela, certo? E aí, deixa a sua opinião nos comentários. Fala pra gente aí quanto que você acha que o Bitcoin deve capturar de market cap do ouro neste ciclo. E, investidores, a gente segue ali agora com o Bitcoin lutando contra o preço médio dos investidores de curto prazo, né? A resistência do preço médio dos investidores de curto prazo, olha só, né? Essa região virou uma resistência agora, uma região que foi, olha só, uma resistência nesse ponto aqui, depois ele rompeu para cima aqui, né? Rompeu nesse ponto, depois a gente passou a ter o preço médio dos investidores de curto prazo como um suporte, depois um suporte. A gente chegou a perder aqui nesse ponto, chegamos a perder aqui esse nível em uma movimentação que pode ser até parecida com o que a gente viu aqui, né? Mas você viu que a gente ficou bem pertinho ali, ó, logo a gente rompeu para cima, depois suporte novamente, e agora aqui uma resistência, né? E é justamente o nível de preço que o Bitcoin encontra-se ali nesse momento, testando lá a região já bem próxima dos 65 mil dólares. O preço médio dos investidores de curto prazo está em 64.800 dólares, o nível que é importante realmente o Bitcoin romper e tentar se consolidar acima desse nível de preço aí, né? Muito importante a gente ter aquela noção da fase que estamos no ciclo. Eu sempre costumo mostrar isso para vocês. Olha só, o halving aconteceu aqui, o halving sendo sinalizado por essa linha vertical aqui. E olha só que interessante, o que esse estudo gráfico propõe? Que você realmente compre Bitcoin em algo em torno de 17 meses antes do halving. Olha só, antes do halving. Você olha lá, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de quando que vai ser o próximo halving. Você olha lá, ó, 17 meses antes do halving você compra Bitcoin. Nesse caso, o fundo do ciclo de 17 e o fundo do ciclo atual. E aí ele sugere que você venda 17 meses depois, né? 17 meses depois. Vamos ver se de fato nesse ciclo isso também vai se repetir, né? Um horizonte temporal de mais ou menos 17 meses. Isso aqui vai dar o último trimestre de 2025, né? 17 meses depois do halving que a gente viveu, certo? Então fica ligado nisso aí. Vamos ver se o ciclo do Bitcoin se desenvolve até o final do ano que vem. Se de repente ele tiver alguma similaridade com os ciclos anteriores, é isso que deve acontecer. E sempre importante também sinalizar, olha só, nós estamos aqui, cara. Tem muita coisa para acontecer ainda, muita gente desanimou e ficou descrente depois das quedas que a gente teve, mas a gente está aqui nesse mercado acompanhando o Bitcoin, o desenvolvimento da indústria dia após dia já, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, todo santo dia. Se você perguntar para mim, se você mostrar o gráfico de preço do Bitcoin para mim de setembro de 2017 para cá e me perguntar, Adriano, o que estava acontecendo aqui, eu vou te falar, olha, cara, o sentimento dos investidores era isso, subiu por isso, caiu por isso, era assim que o mercado estava. Enfim, acho que o que ficou muito lá para trás, talvez eu possa não lembrar com riqueza de detalhes, mas com certeza vou saber dizer o que estava rolando. Então a gente acompanha isso aqui diariamente.
a gente estudou e se preparou, a gente fez grana aqui, a gente sabe do que a gente está falando. A gente não está falando que a gente está aqui no meio do ciclo baseado em achismo ou em qualquer coisa desse sentido. Tem muito estudo, tem muita experiência, tem muita vivência envolvida. E eu falo para vocês, com base em tudo isso, que nós estamos ainda para viver a melhor parte desse ciclo. Porque a parte mais legal é a hora que acontece a bull run. É a hora que acontece a escalada parabólica. E eu acho que isso está prestes a acontecer. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser semana que vem, mês que vem. Pode ser que leve alguns meses para isso acontecer, tá? Mas eu acredito que vai acontecer. Um movimento como esse aqui que aconteceu nos ciclos anteriores deve acontecer, tá? E a gente acompanha aqui nesse canal fatores fundamentais diariamente que corroboram essa visão de que nós teremos uma bull run acontecendo nesse mercado e ela está prestes a iniciar. Quando eu digo prestes, eu tô falando, levando em consideração o meu horizonte temporal que começou lá em setembro de 2017. Então, pra mim, tá pertinho. Se eu tiver que esperar mais 6 meses, tá de boíssima pra mim. Eu tô tranquilíssimo, entendeu? Eu não tenho pressa, então tá muito perto. E a gente vai seguir aqui monitorando o Bitcoin, o mercado, trazendo pra vocês tudo que tá rolando aí pra gente fazer uma leitura assertiva e colher o melhor resultado na hora que, de fato, essa bull run começar a acontecer, certo? Inscreva-se pra seguir acompanhando o conteúdo, deixa o like se gostou do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.